Sejam todos muito bem-vindos a mais um Território Digital, podcast da Isla. Eu sou Michael Matos, toco a parte administrativa da agência e estou como host aqui do podcast hoje. E antes de apresentar os meus parceiros de mesa, eu gostaria de falar um pouco sobre o que é o Território Digital. Boa. Então, o Território Digital é o seu portal para o mundo do marketing digital, empreendedorismo, comunicação e negócios. Esse podcast apresenta entrevistas com líderes de negócios, especialistas em marketing, empreendedores e pessoas talentosas. Cada episódio é a oportunidade de explorar insights, estratégias inovadoras e histórias inspiradoras. Se você está procurando construir sua marca, expandir seus negócios ou simplesmente se manter atualizado com as últimas tendências, esse podcast é um guia prático para aqueles que buscam construir e expandir os seus negócios no mundo digital. Que é isso, É isso? hein? É sobre isso? É sobre isso e tá tudo ótimo. É isso aí. Então, estamos aqui, minha parceira. Oi, gente. Gestora de projetos, a preferida dos clientes da gente. A única gestora de projetos da gente. Marina Valente, tudo bem? Oi, prazer estar aqui de novo. Adorei a introdução. Que legal. Além de ser o responsável administrativo da agência, também é um grande comunicador, Michael Matos. Isso aí, a gente tá tentando melhorar, né? Isso aí. E junto com a gente hoje tem um convidado que é muito especial. Eu sou um pouco suspeito para falar dele e de tudo que ele e a família dele representam na minha vida. E tenho certeza que se hoje a Isla existe e se a gente está no podcast aqui hoje, eles têm uma parcela muito importante para a gente tá junto aqui hoje. Rodrigo te apresenta, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter topado falar com a gente. Que legal, que honra, Michael. Boa tarde para vocês. Bom, meu nome é Rodrigo, eu sou o CEO da RSS3, sou um admirador do Michael, da Isla, da Marina, enfim, estamos juntos, somos parceiros aí de negócios, né? É o Rodrigo que faz parte do ecossistema Isla desde o início, né, Rodrigo? Desde lá, quando a gente era pequenininho. Quando a gente era MB ou Vibe? Era MB? No... Eu acho que era MB já. Faz depois Vibe já entrou junto também. Eu sou ruim de nome, eu lembro das pessoas. A gente tá junto faz bastante tempo, né? E é isso aí. Eu queria que tu contasse um pouco da tua jornada, né? Desde que tu começou a tua trajetória profissional até o momento de hoje, contasse tua timeline pra gente. É difícil falar da gente, né? Quando a gente faz uma retrospectiva assim, passa milhões de coisas na cabeça. Mas, bom, eu sou o Rodrigo, então, né? Eu tenho 43 anos, eu trabalho desde muito cedo, né? Eu sempre gostei de estar próximo do meu pai, né? Então, ele era empreendedor e trabalhava com negócios próprios da família, enfim, lá quando eu tinha 9 anos eu comecei a apoiar ele, né? Então, desde lá eu acompanho ele sempre quando eu pude, nas minhas férias escolares, nos horários que eu não estava dedicado aos estudos, né, que ele me cobrava muito isso. E de lá para cá passei por diversas funções, né? Nossa família sempre foi muito humilde, assim, então já trabalhei em posto de gás vendendo gás, já trabalhei com amigos vendendo frango, saindo de madrugada para entregar frango e tal. E meu pai sempre me cutucava para entrar na indústria, né? Num determinado momento da minha vida, o meu pai voltou para a indústria, ele sempre foi da indústria, metalúrgico, né? E ele deixou de empreender, perdeu aquela garra, aquela vontade, desmotivou do empreendedorismo e voltou para a indústria. E quando eu comecei na minha adolescência, ele sempre falava para mim estudar alguma coisa relacionada à indústria, né? Então, basicamente um curso técnico, que seria mais fácil de adentrar nesse meio e entender como é que funcionava o mundo industrial. Então, o meu mundo industrial era através dos olhos do meu pai e da admiração que ele tinha disso, né? Meu pai trabalhava sempre na terceira geração, que a gente chama, que é a parte de produção de produtos finais plásticos, né? E, como todo adolescente, né, eu achava que meu pai era careta, estava errado e tal, e eu não sabia muito bem o que queria fazer. Gostava de jogar bola, gostava de jogar basquete, né? Então, enfim, passei por vários esportes, sempre muito mais com suor do que com talento, então a gente fazia isso mais por vontade de brincadeira mesmo, né? E de lá para cá... nunca me esqueço, assim, a minha virada de chave, apesar de meu pai insistir, foi na faculdade, né? Aí comecei a trabalhar num banco, né, como analista financeiro de crédito imobiliário, Banco Província.
E aí o banco anunciou que ia fechar. E, minha nossa, meu sonho estava indo por água abaixo, né? Muito novo isso, eu acho que eu tinha 17, 18 anos. E eu fazia uma cadeira na Unicinos de engenharia mecânica, né? E acabei fazendo amizade com um colega meu na época que ele tinha uma vida mais legal, assim, né? De um jovem mais legal. Ele já tinha carro, ele se vestia com roupas de marca, né? E aí, papo vai, papo vem. Disse, cara, mas o que tu faz, né? Nós temos uma história meio parecida, mas tu tá bem na vida. Ele disse, não, eu trabalho numa indústria chamada Dana Álvaros. E voltou à indústria na cabeça, né? Disse, pô, meu pai, né? Mas tá, tô fazendo engenharia. Uma hora a gente vai entrar na indústria, né? Só que fazendo uma cadeira por semestre na Unicinos. Gastava praticamente todo o meu salário, né, na época. E aí eles, não, a forma mais rápida de tu entrar na indústria é fazendo um curso técnico. Que é mais barato, é mais curto, tu aprende muito mais rápido. É o intensivo da engenharia, né? Eu disse, meu pai falando de novo, né? Mas não queria dar o braço a torcer pro meu velho lá, né? E aí foi. Como esse mundão, assim, é muito pequeno, né? Aí conversei com meu pai, só que o único curso técnico que tinha disponível, o mais próximo da minha casa, era em Gravataí, Senai de Gravataí. E aí naquele cenário de fechar que o banco, 2 ou 3 pessoas que trabalhavam comigo, amigos meus, disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos estudar todo mundo junto, né? Cada um escolheu um curso e existia uma dificuldade de mobilidade até Gravataí na época, né? O curso era à noite, eu morava na zona sul de Porto Alegre, né? E então, assim, acabava 10 e pouco da noite, não tinha ônibus para voltar, disse, como é que nós vamos fazer? Aí meu pai voltou e ofereceu, ó, só tinha um carro na família, disse, meu carro está à disposição de vocês, só que eu não consigo pagar as custas, né? Pedágio na época e gasolina, então se virem com isso e podem estudar lá. E assim foi, e assim começou. E aí estamos lá no curso técnico, eu e 2 amigos, ex-colegas de trabalho, né? Pegamos a nossa rescisão do banco e fomos nos mantendo até quando dava. Acho que tinha 3 meses, 4 Mas meses aí de tu curso. saiu da faculdade? Não, continuava na faculdade. Continuou. Não, desculpa, eu tranquei a faculdade nesse Trancou a período. faculdade pra Tranquei. fazer o técnico. Sim, até porque eu ia perder minha remuneração do trabalho, né? Eu ia ficar trabalho. desempregado, né? E eu não, fiquei desempregado. E aí fomos indo um dia uma entrevista de estágio na Dana Álvaros. Eu olhei a placa e disse, pô, me lembro que aquele meu colega lá falou da Dana Álvaros. E eu não tinha mais contato com ele, porque nós acabamos a faculdade, eu parei a faculdade. Chego para fazer entrevista de estágio, quem era o cara que ia me entrevistar? Teu colega. Meu colega. Né? Eu disse, que loucura, né? Que e aí, isso vida. meu pai me incentivava demais, assim, né? Então, porque era muito difícil essa época, né? Então, digo de trabalho era pesado, né? Era longe de casa. Então, passei naquela entrevista, foi uma experiência excelente na época, né? Eu trabalhava numa área de qualidade, né? Numa fábrica de anéis de pistão de veículos automotivos, né? E assim ia. E aí meu pai sempre me disse que ele tinha um sonho que eu trabalhasse no polo petroquímico. Mas vários sonhos do meu pai, assim, né, que ele falava, eu admirava, mas escutava e aquilo passava, né, como todo adolescente. E aí, trabalhando na Dana, aprendi demais e tal, assumi algumas funções diferentes, né, conseguia fazer a diferença naquele negócio, né, nós éramos da área de qualidade, tanto tinha muitos estudos técnicos, era muito legal aquela época, né. E aí, um belo dia no próprio Senai estudando, né, apareceu também lá uma divulgação de vaga de estágio na Copesul na época, né. E aí eu tirei uma foto daquilo, né, na minha cabeça, assim, cheguei em casa e disse, seu pai, tem uma vaga para uma tal de Copesul, tu conhece? Eu sempre busquei algo a mais, né, o estágio estava muito bom, era muito legal, mas tinha aquilo. E aí eles, Copesul é o polo petroquímico, né, tu vai ter uma oportunidade no polo petroquímico. Só que na época eles divulgavam as vagas e vinha o número de pessoas por vaga, né? Então eu nunca me esqueço, era 46-1 a seleção. Eu tenho até hoje comigo lá em casa o card da aprovação naquela vaga. Era tipo um vestibular na URGS, assim, né? Para fazer aquilo. E aí, pô, mas eu estava bem no estágio que eu estava assumindo posições importantes, estava tendo acesso à gestão da empresa, estava muito legal, assim, eu fiquei naquela dúvida. Só que, ao mesmo tempo, eu saía de casa às 5 horas da manhã, mais ou menos, para ir para o trabalho e voltar. Eu chegava em casa 1 e pouquinho da manhã, né? Então, assim, eu dormia 2, 3 horas por noite, era um negócio extremamente cansativo. E aí comecei a fazer aquela seleção, né? Era uma seleção longa, né? Tinha várias etapas. E no meio do processo seletivo, meu pai faleceu. Foi dia 20 de setembro, ele teve um derrame, de 2001. E dia 22 de setembro ele faleceu.
bom, quem era meu maior ídolo na época era meu pai, né? Eu disse, não, eu vou ter que dar orgulho para esse cara, se não for aqui, vai ser em outro plano, né? Eu nunca fui muito religioso, mas eu sabia que ele estava comigo o tempo todo, independente de onde ele estivesse. E aí me encarnei naquela seleção. Eu trabalhava numa área de qualidade, então eu vivia bem arrumado, né? Eu fazia serviços administrativos, planilhas, controles, aprendi muito sobre aquilo. E o estágio era de mecânico, né? E aí eu tinha um chefe na época, o Jair, que era o gerente de engenharia lá que eu trabalhava. Quando eu fui pedir demissão e dizer que eu ia... Pedir demissão não, né? Pedir desligamento do estágio e dizer que eu ia para a Copesul e tal. Ele olhou e riu da minha cara, né? Eu disse, como assim? Tu quer ser mecânico? Ao invés de ser um inspetor aqui de qualidade, um engenheiro de qualidade, tu tá te formando em engenharia. Eu disse, não, Jair, eu tô fazendo curso técnico. Ele disse, tu é técnico? Eu disse, não, ainda não, eu tô fazendo curso técnico. Como assim? Não, então espera só um pouquinho, nós vamos te efetivar agora. Eu disse, não, Jair, não é sobre dinheiro, não é sobre cargo, é sobre um propósito, né? Sobre um sonho do meu pai. Eu vou realizar o sonho que era do meu pai através de mim. Perdi meu pai há pouco tempo e tal. E aí ele disse, não, tu não vai sair, tá, deixa assim. Só que o processo que eu conduzia sozinho, de estágio, tinha que ser passado para alguém, não podia simplesmente me desligar. E aí a gente foi negociando aquilo. Resumo, eles não levaram muita fé que eu ia me desligar e eu saí meio que no último dia, assim, disse, tô indo e tal. Não, mas não pode, tá cometendo uma loucura, tu vai ser mecânico. E realmente, quando eu entrei na Copesul, eu era mecânico mesmo, né? Ajudante de mecânico lá, estagiário de mecânica. Melhor experiência da minha vida profissional. Porque ali eu entendo que me formou como o profissional que eu sou hoje, né? Me trouxe inspiração, me trouxe um jeito de conduzir as pessoas, principalmente, que hoje embasa toda a RSS3. Eu me inspiro na Copesul, né? E no legado que meu pai deixou para mim. E tu acha que o teu pai já sabia que esse teu job lá na Copesul te impactaria desse jeito, pessoalmente? Eu acho que não. Ele sabia que era uma boa empresa e que tinham boas remunerações. Perfeito. Na época, né? Mas o dia a dia, com certeza, ele não conhecia, né? A terceira geração, indústrias metalúrgicas e metalmecânicas, de plástico, elas tinham um tratamento muito mais rudimentar, né? Muito mais... com menos educação, eu diria assim, né? Uma cultura um pouco mais baixa, tanto na forma de comunicar quanto de valorizar pessoas, né? E eu sentia que aquilo incomodava meu pai, né? Como eu não conhecia a diferença entre terceira geração e primeira geração, que era a Copesul, né? E nem sabia que essa maravilhosa empresa existia nesse formato. Eu estava entrando no mercado de trabalho, né? E eu sempre fui uma pessoa que gostei de relações, né? Eu sempre me comuniquei de uma forma clara, objetiva. Gostava de fazer conexões através do trabalho, né? E eu sabia que através do trabalho eu ia mudar a minha vida e de muitas pessoas. Isso eu tinha certeza. E com o evento aí do falecimento do meu pai, nós sempre fomos muito humildes, né? Nós tínhamos uma vida tranquila, mas simples, muito simples, né? E o meu pai teve dificuldades financeiras um pouco antes de falecer, né? Ele vinha com dificuldade de trabalho, na época ele tinha 50 anos, então tinha um preconceito em se recolocar, ele acabou saindo da indústria, não conseguiu mais se recolocar e acabou falecendo num derrame que eu atribuo a estresse, basicamente, né? Ele era super saudável. E aí, naquele momento, eu decidi, olha só, eu vou ser a última pessoa que vai passar por isso na minha família, não quero mais que ninguém tenha esse tipo de problema para a gente não ter nenhuma perda nesse formato, né? E aí eu entrei nesse segmento petroquímico, que eu nem sabia o que era, né? Imagina, um cara que veio... A indústria que eu trabalhava era grande, mas o polo petroquímico é algo magnífico, né? E a Copesul tratava aquilo como sendo lindo, maravilhoso, e era realmente quando a gente trabalhava lá. E ali eu tive grandes líderes nessa minha jornada, né? Grandes e inspiradores líderes, né? Então, eu posso começar pelo Sidney Lima, né, que era o presidente da empresa na época. Ele foi ministro da Agricultura. Era um cara que passava por todo mundo na empresa e apertava a mão e perguntava como é que estava, como é que está o teu dia, meu filho, meu guri. Enfim, ele tinha termos amistosos para tratar com as pessoas, né? Fazia pequenas brincadeiras, deixava todo mundo à vontade. Aquilo já me marcou. Essa cultura aí eu conheço, né? Quando eu vou numa empresa lá, eu vejo isso. É daí que vem. Tu pode culpar o seu Sidney Lima. Encontrei ele esses dias num café na Zona Sul de Porto Alegre. Cara, continua o mesmo queridão, assim.
E aquilo me chamou a atenção, né? E aí, ao passar dessa jornada, eu tive vários bons líderes e o programa de estágio ele durava 1 ano. E ao final desse 1 ano, pô, a Copesul era uma empresa que ninguém queria sair e se não saísse não tinha vaga para entrar, né? Era uma empresa, ela vinha de concursos públicos, ela era uma estatal antigamente, então não tinha vaga para te efetivar na Copesul, né? Era o sonho de todo mundo. E aí acabou meu estágio, eu acabei continuando naquele sistema como terceiro, né? Como terceirizado. Eu virei mecânico numa empresa dentro do sistema. E naquela época, cara, e às vezes em algumas empresas até hoje isso acontece, assim, quando tu deixa de ser o dono do negócio, o cliente, o que veste a farda mais bonita lá e tu vira um terceiro, parece que automaticamente tu fica invisível, né? As pessoas não te convidam mais para jogar bola, não apertam mais a tua mão, não olham mais no teu olho, não lembram mais o teu nome. O cara que ia no churrasco ontem na tua casa te deixa meio de lado, assim, mudam as relações. E aquilo foi um choque cultural assim gigantesco naquela época, né? Foi outro marco da minha vida. Então, meu pai morreu, eu jurei que eu nunca mais ia passar trabalho financeiro, não ia deixar ninguém passar no meu período. E quando eu vi aquilo, eu disse, meu Deus, eu não quero que ninguém sinta o que eu estou sentindo, porque eu estou me sentindo, assim, o farelo da bolacha aqui, né? Ninguém quer aquele negócio, né? Beleza. E aí aquilo me indignou de uma forma que eu disse, como é que eu vou mudar isso, né? Primeira coisa é brigar com as pessoas. Ô, fulano, vem cá, né? Por que tu não me aperta a mão mais? E algumas vezes eu fiz isso, né? Tu não me conhece mais? Bom dia pra ti também. Lembra que nós fizemos churrasco semana passada? Né? Só que na época eu jogava bola bem, jogava futebol bem. Ainda joga, né? Não, isso é passado, né, Maico? Tu está sendo muito bom comigo. Eu gostava de jogar bola, então eu não... E aí a Fernanda, minha esposa, perdeu muito espaço pro futebol naquela época, né? Ela era minha namorada. Ah, é? Nós estávamos começando o nosso relacionamento lá 23 anos atrás, isso em 2001. E assim, não podia haver um convite para futebol que eu estava lá. Não interessava o que eu ia fazer, se ia jogar, ficar no banco. Pô, agora, né, a Fernanda tá atrás das câmeras aqui, né? Depois a gente vai ter um episódio especial só com ela, porque ela foi convidada para estar aqui hoje e ela não conseguiu participar, né? Mas a gente só quer 1 hora do Rodrigo por semana. Só uma! E aí foi, cara. E através do futebol eu conheci muita gente também, né? Que no futebol não tem cargo, não tem posição, não tem nada, né? Além da posição de campo. Então tu consegue te relacionar com pessoas de vários cargos, de várias posições. E eu sempre fui muito curioso e muito ávido por conhecimento, eu quero ser mais, eu quero... E de onde que vem isso? Marina, eu acho que meu pai tinha uma garra muito grande, sim, né? Eu perdi meu pai muito cedo, eu tinha 20 anos. Então, o que eu me lembro do meu pai, assim, no início da minha formação profissional, eu me lembro de muita garra. Né? Ele era um cara que trabalhava demais. Obstinado. Ele queria sempre mais também, né? E ele não conseguiu, lá sei eu por que questões, né? Mas eu sempre vi ele comprometido com a empresa, vestia a camisa de onde ele trabalhava. Enfim, quando nós montávamos qualquer coisa, eu já vendi churrasquinho na frente de Julinho com ele para a gente aumentar a nossa renda. Então, já vende doce, bala. Enfim, meu pai era um cara extremamente obstinado para dar uma condição melhor para a família dele, né? Nós não tínhamos luxo, não tínhamos nada, mas a gente tinha o que precisava ter, né? Uma boa escola, comida, roupas, enfim, né? Para a época era excelente isso. E eu acho que vem disso, cara. É genética, assim, né? E muita garra, muita vontade de fazer mais. Né? Sempre isso até hoje. E aí, voltando para aquela jornada profissional, né? Surgiu uma oportunidade lá de ser efetivado na Copesul. Né? Só que numa área um pouco diferente. A minha área era de mecânico, todo o conhecimento que eu tinha era de mecânico, eu fui para uma área chamada complementar, né? Que é, como o nome diz, complementa todas as outras atividades principais da indústria. Cara, e ali era um mar de oportunidades, né? Porque a área complementar não era tão bem vista entre os colegas, não era uma atividade tão nobre, mas eu olhei aquilo e disse, tipo aquela historinha lá, né? O cara vai para a Índia lá, ninguém usa chinelo, ele mandar um monte de chinelo, ou diz que não vai vender chinelo, né? Eu olhei aquilo e disse, cara, se ninguém quer isso aqui, eu vou me agarrar com unhas e dentes, porque é importantíssimo. E assim foi. Ao longo dos anos, eu acabei virando especialista em algumas atividades de complementar. Gostei muito daquilo, passei a tornar aquilo importante, mostrar a importância daquilo para as pessoas dentro do sistema, né? Muitas pessoas se conectaram com aquilo, porque são pessoas que trabalhavam a vida toda em atividades que não eram bem vistas e passaram a ser importantes para o processo, né? Enfim,
E eu sempre tive uma característica de empreender, mesmo dentro dos negócios que a gente trabalhava. E aí a Copesul ela foi comprada por uma grande indústria petroquímica, né, do mundo, uma empresa brasileira de classe mundial, que é a Braskem. Uhum. E na Braskem nós éramos incentivados a ser os empresários do nosso negócio, né? E ali aflorou aquele espírito empreendedor, né? Nós ganhávamos projetos e conduzíamos aqueles projetos como se fosse nosso. E, ok, eu estava numa carreira aí de 10 anos de empresa, até que teve um fato que mudou de novo, mais um marco que mudou a minha vida. Nós tínhamos 3 filhos pequenos, né, na época, lá em 2004. E a Fernanda, minha esposa, sofreu um grave acidente de carro, né? Ela trabalhava contigo lá na época, na Dell. E ela quase faleceu. O meu filho mais novo tinha 6 meses, né, se eu não me engano. E a mais velha tinha 3 anos. E aí eu recebi a notícia de manhã cedo no trabalho de um telefonema de uma pessoa estranha. Eu achei que era trote, até desliguei a primeira vez, que me ligou do telefone dela. E quando eu recebi a notícia, eu disse, olha só, não sei se ela está viva ou se ela está morta, ela está num carro assim assado, capotada, na frente da Dell. Eu disse, meu Deus. E aí do trajeto do polo petroquímico até chegar no hospital, que foi no pronto-socorro, passou milhões de coisas na minha cabeça e passou um filme, né? E eu me vi viúvo com 3 crianças para cuidar, né? Que nós vivíamos numa corrida louca atrás de melhorar a nossa vida. A mesma garra que eu tenho, a Fernanda tem, né? Então ela trabalhava demais na Dell e eu trabalhava demais no polo, né? E ali eu acho que Deus veio, tocou na nossa moleira e disse, olha só, não é só disso que vocês vão viver, né? E aí ela se recuperou, graças a Deus, ficou bem. Mas a gente parou e tomou uma decisão familiar, assim, né? Só alguém tem que desacelerar para poder dar condições para o outro seguir bem e cuidar dos nossos filhos, cuidar da nossa família, né? E aí assim foi, né? Nós tomamos a decisão, ela estava melhor que eu profissionalmente na época, né? Financeiramente falando. Os dois estavam super bem profissionalmente, mas ela estava melhor financeiramente. E aí eu pedi demissão da empresa, acho que no meio do ano, julho por aí, saí em dezembro, né? E aí começou uma jornada de empreendedorismo, assim, né? Eu recebi um convite para trabalhar numa empresa terceira, assim fiquei por 8 anos, né? Acabei virando sócio da empresa. Enfim, essa jornada de empreendedorismo ela aflorou demais, né? E aí outro marco na minha vida, assim, eu fiz um treinamento de PNL, de imersão, esses de final de semana, e ali eu me descobri, cara. Ali eu vi que realmente eu tinha capacidade de fazer algo, ali eu vi que eu tinha força, né? E comecei a canalizar aquilo tudo para mim. Não, eu enxergava que eu era uma bola de energia que ficava desperdiçando energia para tudo que é lado e não focava em nada, né? Apesar de estar bem empregado, de ter uma boa família, né? Mas eu podia canalizar aquela energia e concentrar aquilo, né? E assim foi nos meus negócios, né? E aí, 2022, eu acabei saindo dessa sociedade, né? Da outra empresa que eu trabalhava, que eu era sócio, e que foi uma área também que a gente desenvolveu, a empresa cresceu bastante. Em 2022, a gente, por diversos motivos, a gente resolveu separar a sociedade, e aí eu me vi sozinho de novo, né? E agora? Para que caminho que eu vou? Que rumo que eu tomo? Né? E aí começou essa loucura que é a RSS3, né? Então, começamos meio de supetão, né? A gente sabia da energia que a gente tinha. Fernanda, minha esposa, estava num outro projeto de vida pessoal também, né? E olhamos um para o outro e dissemos, agora, vamos junto, né? A gente nunca trabalhou juntos. A gente sempre conversou muito sobre trabalho, né? Opinávamos na carreira um do outro e foi fundamental para o meu desenvolvimento e acho que para o dela também. Mas nós nunca trabalhamos juntos, né? E ali a gente tomou uma decisão que é difícil, né? Mas importante. Pô, trabalhar em casal, cônjuge, num negócio próprio, né? Primeiro que eu não gosto de botar todos os ovos numa cestinha só, né? Eu acho muito arriscado, olhando como um investidor, olhando para o futuro. Mas ali nós não tínhamos outra decisão a não ser aquela, né? Outra opção. E assim foi. Nós começamos lá em 2022. E tu, desde jovem, então, sempre dá a cara a tapa, sempre vai e pensa uma coisa e é obstinado, como tu mesmo falou, Maicon. E o medo, hein, Rodrigo? Onde é que fica o medo nessa tua trajetória? Tá sempre comigo o tempo todo, né? Eu acho que... Tu acha que ele te impulsiona ou ele te trava? Com certeza. Por vezes trava, né? Mas eu aprendi a lidar com isso e fazer com que ele me trave quase nunca e me impulsione sempre, né? Perfeito.
O medo, acho que faz parte do nosso dia a dia, né? A gente tem que ter medo, respeito, enfim, dor de barriga, frio na barriga, essas coisas o tempo todo, né? Inclusive para estar aqui, né? Falar sobre isso antes, né? Minha primeira experiência, assim, num podcast, né? Então, tô acostumado a falar para pessoas ao vivo, assim, né? Mas numa entrevista, assim, num podcast, é a minha primeira vez. Então, sempre tem que ter medo. Eu acho que o medo faz parte da nossa atividade, né? Eu acho que quem não tem medo se torna imprudente. Eu não gosto de imprudência, né? Eu prefiro estar com medinho, mas vai com medo mesmo. Perfeito. E para a gente entrar, para falar sobre RSS 3, eu queria que tu falasse o que é o significado da RSS 3. E eu queria que já tu falasse como a comunicação, né, ajudou no crescimento da empresa, né? A gente começou juntos, a trabalhar juntos desde o início ali do projeto, e eu queria que tu falasse sobre isso também. O que é RSS 3? Primeiro, RSS são as primeiras letras do meu nome, Rodrigo Escuceu da Silva. Foi o meu primeiro CNPJ que eu abri lá em 2017. Nós tínhamos uma empresa de transporte, tinha que abrir um CNPJ rápido, com pouca criatividade, muito mais velocidade, se criou isso, né? RSS, Rodrigo Escuceu da Silva, e 3, porque eu tenho 3 filhos, né? Que são a maior bênção da minha vida. Então, a gente sempre quis fazer alguma coisa com esse número 3 e tal, e surgiu ali, né? Então, eu com os 3. E esse CNPJ, esse nomezinho estava guardado lá. E quando surgiu essa questão da hoje RSS3, né, de uma empresa de manutenção e montagem industrial, já tinha o CNPJ pronto, ele estava hibernado, já estava com o nome ali. A gente coloriu ele e ficou legal, né? Ficou uma sigla bacana. A Fernanda, com a sua inspiração de sempre, trouxe cores, paleta de cores, o nome e tal, vai ficar legal. Significado. Postamos do uniforme, significado, propósito. E acabou ficando o mesmo nome que se criou lá atrás, a gente não quis mudar, né? E deixamos assim para ver como é que ele andava. E acabou sendo legal, assim, isso, né? Então, a empresa é uma empresa de manutenção e montagem industrial, né? Eu estou no mercado e, como eu falei anteriormente, eu gosto muito de fazer conexões, então eu voltei para as conexões que eu tinha no mercado, que me conheciam e que sabiam da minha capacidade de pessoa física. Inicialmente, a RSS3 surgiu para gerar receita para nossa família, né? Então, eu não imaginava que fosse crescer tão rápido, a gente nem tinha recursos para que ela virasse uma empresa grande, então a ideia era prestar consultoria, né? Eu, pessoa física, com o CNPJ, prestando consultoria para algumas empresas na minha área. E aí o negócio começou a crescer numa velocidade absurda. Como eu tenho medo, mas eu tenho mais coragem que medo, a gente foi indo. A Fernanda me impulsiona o tempo todo. Eram 2 loucos juntos ali, vindo Pois nesse negócio. ela embarcou real contigo numa Muito. área que era completamente diferente da dela, né? Muito. E ela é muito boa em comunicação. Então, muito boa em artes visuais, muito boa em colocar cores legais no negócio. Eu sou um fã dela macro. Assim, Nós né? também. Eu também. Nós também. Porque eu via a RSS3 com 3 letras e um número. Ela via com um negócio magnífico, bonito, lindo. E eu aprendo com ela todos os dias a ver um negócio lindo. E aí hoje a gente até se questiona. Não, mas não está tão legal quanto a gente quer que esteja essa postagem, essa imagem, esse uniforme. Então, assim, tudo foi pensado com muito carinho na nossa empresa. Tudo, né? O nosso ócio criativo, nós morávamos em Florianópolis nessa época. Então, o surgimento da RSS3 foi de 8 horas de caminhada na beira da praia, assim, eu pensando no que eu ia fazer, porque eu já estava entrando em parafuso, assim, né? Pô, eu tenho que fazer algo, mas não me vem bem a cabeça o que fazer e tal. Quando eu voltei para casa, estava ela me esperando lá, já de braço aberto, e disse, e aí, o que a gente vai fazer? Né? Não era como vão fazer, era o que a gente vai fazer. Então, e daí surgiu a RSS3. A Fernanda é uma mãezona extremamente carinhosa, vinda de RH, tem um carinho no trato com as pessoas gigantesco. Eu gosto muito de gente também, né? Eu gosto muito de tratar as pessoas bem. Então, desse carinho que vem, às vezes, um simples abraço, né? A gente tem um slogan lá na empresa, que até tu comentou antes, né? Que é apertar na mão, olhar nos olhos e chamar pelo nome. Isso é tão básico, isso é tão simples, que parece que não tem importância nenhuma, né? Mas quando a gente sente que alguém que estava conosco começa a passar por nós, como se a gente tivesse morrido, virado um espírito, né? Dizendo, só um pouquinho, tô aqui, né?
Isso me marcou muito lá atrás, a gente entendeu que fazia diferença e começa por aí a nossa comunicação, né? E aí, lá quando a gente concebeu a RSS3, que hoje é essa empresa de manutenção e montagem industrial, a gente queria colocar todas as nossas dores para fora e fazer com que as pessoas não sentissem aquilo, né? E a gente tem muito foco no cliente também. Então é foco interno, né? Nas pessoas que trabalham conosco, trabalhar com amor e não por dinheiro, para entregar a melhor experiência para os nossos clientes. E essa é a nossa base de trabalho hoje, né? E aí tu me pergunta comunicação, né, Michael? A gente nunca orçou no mercado comunicação, a gente nunca pensou em comunicação a não ser com vocês, né? Por quê? Porque eu acredito muito em conexões. A Fernanda da mesma forma. Então, se a gente é parceiro na boa e na ruim, ou na não tão boa. E assim eu procuro fazer todas as relações da minha vida, todas. A gente não passa só por momentos bons ou só por momentos ruins, né? Quanto maior a nossa energia de vibração, maior a nossa frequência, todo mundo eleva essa frequência, né? Então, quando a gente pensou em comunicação, a gente naturalmente pensou em vocês, né? Que na época eu acho que era Vibe, não era outro nome. Acho que sim. E aí a gente chamou vocês e disse, olha só, a gente quer, mas a gente não tem um centavo para pagar vocês. A gente tem um nome, cores e um sonho. É isso aí, né? E uma vontade. E uma vontade. E aí, na época, vocês mais loucos ainda toparam e disseram, vambora. Né? Não tem frescura. E, cara, e várias relações nossas foram assim, né? Se não todas no começo, né? Eu busquei todo mundo que já tinha se relacionado comigo, que a gente já tinha se ajudado em algum momento e que poderia trazer algo legal para nossa marca, mas que estivessem alinhado com os nossos valores, né? E todos, sem exceção, nos ajudaram, né? Então, a RSS3 hoje é um conjunto de pessoas do bem que fizeram algo sair do papel e que acreditaram na gente. Os primeiros, acho que foram vocês. Mas eu tinha certeza que ia dar certo. E eu até torcia, porque quando a gente vai para o mundo do empreendedorismo, a gente quer trazer todo mundo para empreender, né? É impressionante, né? E eu queria que esse movimento que tu fez, eu queria que tu já tivesse feito antes, porque eu tinha certeza que ia dar certo. Pela tua característica, né? De ser um cara que corre muito atrás, né? E abre muita porta. E eu acho que complementa com a característica que a Nanda tem, de ser uma pessoa organizada, que organiza processos e tem uma liderança muito humana. Sim. Eu acho que essa é a principal característica dela, que chamava a atenção de todo mundo quando a gente trabalhava junto na outra empresa. Então, acho que esse conjunto de características fez com que a empresa conseguisse crescer rápido. Eu tinha certeza que isso ia dar certo. E eu queria te perguntar se, né? Eu acho que sim, né? Mas como que a comunicação ajudou a RSS3 a crescer? Cara, demais. Porque desde o primeiro card que nós fizemos, né? De novo, paleta de cores, texto, formato. Pô, vocês são especialistas em coisas que a gente não domina, né? Então, e a gente confia extremamente em vocês, né? Hoje, Isla. E ali, eu acho que as coisas foram se complementando eu sempre tive essa característica, assim, comemorar as pequenas conquistas, né? Então, sempre, né? Porque se a gente deixar para comemorar algo grande, né? O que é grande e o que é pequeno, né? Para mim, sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, eu sonho muito, né? Uma coisa que eu não contei para vocês aqui antes foi que a única pessoa que não ria de mim quando eu dizia meu sonho lá atrás era a Fernanda. Quando a gente começou, eu era ajudante de mecânico, tinha um salário bem baixo, né? Meu pai tinha acabado de falecer, nós tínhamos várias dificuldades financeiras. Eu dizia para ela, um dia eu vou ter um helicóptero, né? E eu dizia para mais algumas pessoas, todo mundo ria de mim, né? Obviamente, né? Como é que um ajudante de mecânico vai ter um helicóptero? Chamava de louco? Louco, vai roubar quem? Vai assaltar um banco? Isso. Né? E ela nunca riu de mim, ela sempre se tu sonha em ter isso, vamos correr atrás disso, né? E até hoje a gente é assim, né? Claro que a gente não tem um helicóptero hoje, né? Ainda? Ainda, né? Mas esse símbolo, né, nos trouxe até onde a gente está hoje, né? E que a gente está pequenininho ainda, a gente quer crescer muito, né? Mas nos trouxe até aqui. E isso é comunicação, né, Michael? Desde sempre, né? Porque a comunicação falada, escrita, corporal, enfim, né? A gente tem diversas formas de se comunicar. E uma delas é acreditar, né? Quando tu fala algo para alguém, dependendo da expressão daquela pessoa, ela te motiva
ou te desmotiva, né? Ela te incentiva ou te abafa, né? E a nossa comunicação, minha e da Fernanda, sempre foi clara e objetiva para tudo, né? E os nossos sonhos também, né? E nós temos características muito parecidas como casal, mas bem diferentes, né? Eu sou muito mais arrojado, muito mais sonhador, ela é muito mais pé no chão, né? Então, acho que isso a gente se complementa. E quando ela começou a entender que nós teríamos capacidade de realizar esses nossos sonhos através do nosso trabalho com a nossa empresa, né, isso virou uma chave e a gente impulsionou muito mais rápido, né? Então, quando a gente acredita na gente, quando a gente tem um parceiro que acredita na gente, né? No meu caso, é uma parceira fantástica, né? Por que tu não vai fazer, né? Quem diz que tu pode ou não pode fazer algo? Até onde tu pode ir? A gente não tem limites para onde a gente quer chegar, né? A gente olha a história de vários empreendedores de sucesso hoje, tem cara que começou com 60 anos no McDonald's, né? 60 e poucos anos. Então, eu sempre tive alguns rótulos que eu fui quebrando ao longo da minha vida. E voltando à comunicação, eu sou muito visual, né? Eu sempre fui visual. E para mim, o trabalho que se faz em empresas do nosso segmento é pobre. Em redes sociais, em LinkedIn, enfim. E eu sempre me incomodei com aquilo, né? Mas aí tem diversas regras, tem compliance, tem contratos, tem clientes, enfim. E aí a gente decidiu ousar, né? A gente disse, cara, todo mundo tá cheio de não, poucos têm sim. Nós estamos começando um negócio, vamos começar do nosso jeito. E quem não aceitar aquele nosso jeito, ok, a gente vai pro próximo, né? Mas esse é o nosso jeito de fazer. E graças a Deus até hoje nós nunca recebemos nenhuma observação sobre nossas redes sociais que nos minimizasse, muito pelo contrário, né? Muita gente nos acessa dizendo, olha só, eu vi a tua empresa no Instagram, né? Como que vocês fazem isso? Uhum. Olha só, chama esses caras aqui, ó. E aí, olha essa galera aí. E aí isso é impressionante, porque tem gente que nos pergunta, tá, mas como é que tu me indica o segredo do bolo, né? A receita do bolo? Não, é isso que tu falou, né, Michael? Tu vira empreendedor, se abre um portal, pelo menos para mim, eu tenho essa visão, tenho certeza que tu também tem, que não é de concorrência, não é de disputa, não é de local, espaço, quem fatura mais, quem fatura menos. Não, cara. Nós somos todos um organismo que tem que colaborar uns com os outros, né? E todo mundo tem espaço para crescer juntos, né? Tem mercado para todo mundo. Tem mercado, tem espaço para todo mundo. É gigantesco esse mundão aí afora, né? Mas ao mesmo tempo ele é muito pequenininho, redondo e não tem canto para se esconder. Então tu vai te encontrar de novo com as pessoas que tu te relaciona. Uhum. E se tu faz o bem, tu planta o bem, isso volta para ti. Eu não tenho a mínima dúvida disso hoje, né? E tu já reencontrou aquele teu colega? Não, Não. aquele não mais, que eu saí da dele, não. Mas eu reencontrei há poucos momentos um outro amigo meu, que era meu colega de curso técnico, 20 anos, 22 anos depois, numa outra condição completamente diferente, bem parecido com aquele cara que eu encontrei. Então, assim, eu tenho histórias mil de reencontros que eu poderia falar para vocês, assim, Por isso que eu acredito muito nisso, né? Aqui se planta, aqui se colhe, não tem... Tu plantou moranguinho, tu vai colher moranguinho, tu não vai colher maçã, não tem como, né? E eu me lembro quando a gente começou o trabalho na RSS3, a gente tinha um objetivo, que era, como a empresa estava começando, né, era pequena, estava começando a pegar alguns contratos, o nosso objetivo era parecer maior, né? Então a gente tinha que se comunicar assim, parecia que era uma empresa maior, que a gente conseguiria dar conta de atender as demandas que o cliente precisava, né? Depois a gente mudou um pouco, a gente precisava se comunicar com as pessoas que trabalhavam lá na agência. A gente teve que adaptar a comunicação, fazer uma comunicação mais clara, mais simples, para a gente também, como a gente conseguiu crescer e entrar no mercado, a gente precisava ter gente para trabalhar. Então a gente se comunicava muito com o interno da empresa, né? Sim. E qual que é o momento que a RSS vai estar hoje e o que tu vê para o futuro, assim? A gente participa também do planejamento estratégico de vocês, né? Que até no bastidor aqui a gente estava falando que esse era um ano que a RS3 não queria crescer tanto, mas vai pintando coisa, né? Sim. E a gente tem que ir se adaptando. Sim. Como a gente começou com pouco investimento, com um fluxo financeiro mais justo, né? Os volumes financeiros movimentados no nosso segmento são muito grandes, né? Então a gente tem que se ajustar a isso.
E nós somos muito prudentes, né? Então a gente começou, no primeiro ano ali, a gente já começou as atividades em abril, maio, já fechamos o ano com um faturamento extremamente expressivo para nós, né? E no segundo ano, que foi 2023, a gente cresceu 350%, né? Então foi meio assustador para nós, assim, né? Então, 350% do crescimento em faturamento. Em pessoas, a gente cresceu muito mais que isso, né? E aí a gente parou, botou a bola no chão, disse, só um pouquinho. A gente tem que se organizar para não perder o time do negócio, né? Então, por isso que lá no nosso planejamento estratégico para o ano de 2024, a nossa ideia era manter o nosso tamanho, né? E se estruturar para 2025, sim, começar a virada de chave novamente e expandir, né? A nossa característica, nós trabalhamos no Brasil inteiro, em vários clientes, né? Em mercados como celulose, petroquímicas, refinarias, né? E nesse mercado, existem muitas coisas grandes. Então, a gente tem que estar preparado para surgir em algum momento coisas grandes. E por isso que esse ano de 2024 foi para a gente se reestruturar, né? Agora, 2025, a gente está projetando um ano de muito crescimento, né? Uma das nossas características é fazer bem feito sempre, né? E segurança é o nosso maior valor. Então, isso são coisas que na indústria são importantíssimas, né? Então, pô, eu não quero ter alguém na minha equipe que se machuque, né? Eu sofri um acidente no início da minha carreira que me marcou muito também. Então, eu sei o que é estar acidentado, eu sei o que é estar improdutivo, eu sei o que é estar em casa e não conseguir render alguma coisa, né? E a gente olha para isso, né, como segurança sendo o nosso maior valor, também volta para a comunicação, né, Michael? Não adianta só tu falar, né? Não adianta tu, por vezes, tu demonstrar. Tu tem que ser o tempo todo, né? Antes de ter, tu tem que ser. A gente também tem esse slogan dentro da nossa empresa, né? Essa frase a gente usa. Antes de ter, a gente tem que ser. Então, pô, liderança pelo exemplo, né? Eu tenho que ser seguro. Eu tenho que estar seguro. Eu tenho que ter pessoas que pensam nisso na minha equipe, né? A Marina nos perguntou nos bastidores ali, como é que tu seleciona as pessoas, né? De onde é que vem tanta gente? Como é que tu treina as pessoas? Então, por vezes por vezes não, todas as vezes a gente contrata as pessoas e não a técnica que ela traz junto. E segurança é o nosso maior valor. Então, o cara tem que ser um cara seguro, prudente, né? Tem que estar conosco. E isso nos faz crescer, Michael. Porque quando tu entra num cliente, realmente ele entende que teu valor é segurança. Hoje não tem mais espaço para acidentes como tinha no passado, né? Tu contar quantos acidentes teve num evento específico. Todo mundo quer um acidente zero, né? É surreal contar antes do evento e dizer, não, eu tolero 10 acidentes nesse evento. Não, né? É impossível. Tem que ter zero sempre, o tempo todo. E é isso que a gente busca o tempo todo. Então, isso, junto com serviços técnicos bem entregues, né? Bem executados, tu não precisa fazer muito mais que isso. Além de comunicar isso através das redes sociais, de mostrar como funciona. Os nossos próprios clientes nos indicam. Então, foi por isso que a gente esse ano deve fechar com um crescimento de 30%. Apesar de não querer crescer, nós devemos crescer esse ano 30%. Porque quando os nossos clientes nos indicam, né, e quando a gente se sente preparado e tem uma nova oportunidade, nós temos que correr atrás dela e não deixar escapar. Então, nós cuidamos muito bem dos nossos clientes, nós valorizamos os nossos clientes, né? Valorizamos a turma que está conosco e isso naturalmente nos faz crescer. Só que a gente quer crescer até um limite de que isso seja sustentável. E a gente não sabe qual é esse limite, né? Então, a gente está medindo isso dia a dia, né? Na outra empresa que eu trabalhava, nós crescemos bastante, né? E num determinado momento a gente se questionou sobre isso. Olha só, segurança não é algo que está permeando por toda a nossa equipe, né? Como que a gente comunica isso? Como que a gente faz? Então, isso hoje a gente conversa bastante, né? De novo, apertar na mão, olhar nos olhos, chamar pelo nome. Até que limite a gente consegue fazer isso, né? Eu sou um cara de campo, eu gosto de estar no campo. Eu não gosto de estar sentado numa mesa no escritório o tempo todo, olhando números, fazendo relatórios, analisando relatórios. Eu gosto de ver na prática o que está sendo executado, né? Sentir o que o meu cara sente, porque desde sempre eu senti. Então, o que a gente projeta para a RSS3? Crescer até o limite de continuar com excelência nas nossas atividades. É isso que a gente quer. E se pudesse definir em 3 palavras o grande segredo desse crescimento todo, como tu definiria? Eu acho que é transparência, em primeiro lugar, né?
não gosto de mentira, fui cliente por muito tempo, não gosto de ser enrolado, né? Eu acho que a pior coisa que tem é alguém chegar a te prometer algo e não cumprir e te fazer achar que tu vai receber aquilo, né? Então, pô, quando a gente vai comprar um carro numa concessionária zero, a gente entende que ele é zero, né? Não é um carro que tinha 10 mil quilômetros lá, mas estava novinho e o cara voltou o velocímetro e deixou ele como zero, né? Por mais que ele seja novo, ele não é mais um carro zero. E isso, se tu for transparente, talvez não faça a mínima diferença. Agora, se tu não for transparente, é um problema, né? Então, transparência para mim em primeiro lugar, né? Ética e integridade. Eu entendo que isso também é a nossa base, né? Então, no nosso mundo corporativo, né, a gente viu, nós vemos um segmento que passou pela Lava Jato, por exemplo, né? Então, é inconcebível na nossa empresa algo nesse formato, né? Claro que nós somos hoje micro, perto de empresas que passaram por isso, mas aí está outro limite do nosso crescimento, né? Então, ética e integridade. Todos os nossos líderes sabem dos nossos valores. O primeiro é segurança, mas nós temos outros vários, né? Então, com certeza, ética e integridade são palavras. E segurança, né? Segurança é muito amplo, né? Segurança é desde tu não te machucar, estar seguro na realização da tua atividade, até tu ter uma vida segura financeira, né? Até tu ter uma vida segura intelectual, até tu ter uma vida segura psicológica, né? Então, nós temos várias saúdes lá, 5 saúdes, então a gente falou sobre isso recentemente, agora no evento que a gente fez sobre o Setembro Amarelo, né? Não adianta a gente ganhar bem, a gente ter dinheiro e a gente tá com a cabeça ruim, né? Ou a gente não está focado no que a gente está fazendo. Não adianta eu estar seguro dentro da empresa e sair da empresa e cometer atos inseguros, né? Então, tudo isso para mim está relacionado. E a gente está se encaminhando para o final, pô, sempre passar. Olha Meu isso, 50. Passou rapidinho. Rapidão, né? E a pergunta que eu sempre gosto de fazer, Rodrigo, ainda mais, pô, tu um pai de 3 crianças, eu tô com um pequeno agora e já vejo que não é fácil, mas de falar de work-life balance, né? Gente que tá sempre trabalhando muito, sempre conectado com o celular, o que tu faz para ter um paralelo entre trabalho, desocupar a cabeça, né? Pensar coisas novas, como é que tu faz Eu isso? já fui melhor nisso, né? Eu preciso voltar a isso. Eu gosto... Eu sou bem eclético com relação a isso, assim, eu gosto de várias coisas, né? Eu gosto muito de esporte, hoje eu tenho menos habilidade que eu tive no passado para algumas coisas, mas eu gosto muito, né? Tenho feito pouco. Eu gosto muito de moto, amo moto, né? Então é um negócio que eu descobri que me desconecta do mundo, né? Quando eu pego uma estrada e vou longe, aquilo é algo que talvez uma das únicas coisas que eu consiga me desconectar num período mais longo, né? E consiga relaxar. Para mim é uma terapia isso, né? Subir a Cordilheira dos Andes de moto é uma sensação única, né? Nunca me esqueço, teve um amigo meu, um grande amigo meu, Mauro, que ele me falou que a primeira vez que tu chegar na frente das cordilheiras, depois de andar 4, 5 dias de moto, chegar, tu olhar aqueles gelos em cima daqueles picos nevados, assim, tu vai parar e tu vai chorar sozinho. Capaz, né, Mauro, que eu vou chorar olhando neve, olhando morro. Cara, impressionante. Cara. Isso para mim foi muito emocionante, assim, chegar e olhar aquilo, né? Tu passa muito tempo em cima de uma moto, sozinho, tu com teu capacetinho ali, com calor, com frio, com estrada a mil. Então, isso para mim é uma paixão tremenda, assim. Gosto de carro antigo, gosto de fazer churrasco com meus amigos, gosto de conhecer gente nova. Enfim, eu gosto de bastante coisa, assim, né? Eu procuro diversificar com relação a isso, porque cada dia que passa a gente vai mudando, né? O nosso círculo de amizade vai mudando, as pessoas vão mudando seus hábitos, né? Tem a minha turma do futebol, já boa parte não consegue mais jogar bola, né? Porque um tem dor aqui, outro tem dor lá, outro tem não sei o quê, outra mulher não deixa, né? Enfim, é mais ou menos isso. E fora que tá com a família, né? Eu amo estar com a minha família. Os meus 3 lá, agora já estão grandes, né? Eu já virei o bobo da corte em casa, não sou mais o cara que cuidava. Agora eles cuidam de mim, eu fico só brincando e fazendo meme com eles. Mas tá com eles em casa é fantástico, assim. Até por isso que eu acho que eu dei uma parada nas outras atividades, porque eu curto tanto estar com eles, é tão legal, assim, estar próximo que me completa, assim.
Vamos pro... Eu acho que a gente tem que dar um nome pra esse quadro que a gente sempre faz, Marina. A gente tinha falado ping-pong da última vez, mas eu bolei um novo nome. De frente com Marina. Vai, é ousado esse aí, né? O que tu acha desse? Eu acho ousado, né? Não, Rodrigo, pra te explicar, assim, esse é um momento final aqui do nosso pod, que eu faço algumas perguntas que não estavam no briefing que foi te enviado. Tu não enviou pra ele, né? Enviei. Ai, tu leu ou não? Eu espero que não tenha lido. Não li. Ótimo, vai ser surpresa. Vai ser surpresa. Que é o momento que o convidado tem que usar ali de toda a sua inspiração aí. Então vamos lá, eu vou te fazer uma pergunta e aí tu me responde. É jogo rápido, tá? Um ídolo. Meu pai. Meu sonho é? Impactar o maior número de vidas de pessoas como eu fui impactado por esse bichinho que me picou do trabalho e poder mudar a situação da minha família como um todo. Assim, isso é demais, é uma sensação indescritível. Assim. Um sentimento agora. Sentimento agora que a gente está no caminho certo. Eu não vivo sem? Minha família. Uma mensagem pro Rodrigo do futuro. É meio clichê isso, né? Mas tudo valeu a pena, eu acho, né? Porque a gente passa por momentos dificílimos da nossa vida, né? Abrir mão de várias coisas, sentimentos mil, tomar decisões dificílimas na vida que não tem a certeza de que vai dar certo, né? E que conforme o tempo passa, tu vai dizer, puxa vida, aquela decisão que eu achei que podia acabar com a minha vida, da minha família, foi a melhor decisão que eu tomei. Então, eu acho que daqui 20, 30, 40 anos, se eu parar e mandar uma mensagenzinha de hoje pra frente, eu já tenho certeza que eu posso dizer lá pra frente, assim, não, tudo valeu a pena, certamente. Que demais. A gente poderia ficar umas 5 horas aqui, eu acho. Poderia, Né, naturalmente. E a gente passou por um momento agora de enchente, né? Que foi um momento complicado aqui pra nossa cidade. E vocês ajudaram muito, né? As pessoas resgataram gente, reconstruíram as casas. Sim. Eu chego a me arrepiar disso, assim, porque é emocionante ver quantas pessoas precisam de ajuda, assim, né? Numa catástrofe como essa, fica mais claro, mais evidente, mas se a gente se aprofundar, assim, no dia a dia, na vida de muitas pessoas, tem catástrofes piores que a enchente todos os dias, em todos os lugares na nossa volta. Aí, né? A gente conseguiu, na enchente, ajudar muita gente, né? Graças a Deus, nossos clientes nos ajudaram demais, foram muitos parceiros, a gente tem clientes fantásticos. E a gente entrou nesse ecossistema, né? A gente estava bloqueado para trabalhar, né? As pessoas precisando de ajuda, precisando de um consolo, no mínimo, de um carinho, né? De uma palavra de apoio, outras precisando de comida, outras de uma casa. Enfim, a gente ajudou como a gente pôde. Nós temos... Graças a Deus, nós temos vários bons amigos espalhados pelo Brasil, pelo mundo todo, né? E até no início, assim, foi muito legal, porque nós temos uns amigos de São Paulo que todos os dias eles nos chamavam e diziam, eu quero ajudar, né? O Frank, um dos nossos amigos. Ele dizia, eu quero ajudar, mas eu não quero mandar dinheiro para o Eduardo. Eu disse, como assim, Frank? Que Eduardo? Que Eduardo é esse? Que Eduardo? Não, eu não quero mandar dinheiro para o governo. Eu quero ajudar de uma forma mais direta. Né? Ele usava o termo Eduardo falando de governo. Né? Ele é holandês, então ele fala bem português, mas algumas coisas tem que entender especificamente o que ele quer dizer. E assim, todos os dias que passaram, eles façam alguma coisa... montem uma vaquinha online, alguma coisa para a gente poder ajudar, sem se seja através de alguma coisa governamental. A gente quer ver uma ajuda direta, né? A gente quer poder impactar a vida das pessoas. E assim a Fernanda puxou isso, né? E cara, foi um movimento muito louco, assim, porque a gente estava em casa e tu vê, né? Sonhar grande ou sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. A gente botou um objetivo pequenininho na vaquinha lá para ajudar algumas pessoas. Quando veio o negócio foi crescendo, crescendo. Eles foram para uma feira na Alemanha e começou a vir Pix de lá para essa vaquinha. Então, gente de lá impactada com o que estava acontecendo no Rio Grande do Sul. Aí aquilo nos deu um gás, assim. A gente já tem uma questão de solidariedade desde sempre, né? Como a gente veio de uma família muito humilde, a gente via pessoas passando trabalho. Nós temos para nós e para os nossos filhos que a gente pode ajudar muita gente, né? Então a gente sempre faz ações sociais, sempre está envolvido em algo. E a gente vinha meio devagar com isso, assim, a gente estava muito focado no trabalho,
E aí parece que Deus vem dar um tapinha nas costas e diz assim, olha só, agora toma uma tragédia aí para ver que tu pode continuar ajudando muita gente, não só em momentos desse, né? E aí a gente mergulhou de cabeça nisso, né? Tudo parou, o mercado parou, a nossa atividade parou, né? Ou o pouco que continuou andava sozinho, e a gente focou 100% nisso, em ajudar as pessoas. E na nossa equipe tem muitas pessoas parecidas conosco, né? A Ju, que querem ajudar. Enfim, cara, para resumir, assim, se tornou uma rede de apoio gigantesca do Brasil todo, com muita gente que nos ajudou. E a gente, desde distribuir cesta básica, até roupas, até reformar a casa das pessoas, limpeza de todas as casas que foram possíveis. Acho que foram 76 famílias que a gente conseguiu impactar, né, Fernanda, diretamente. Fora indiretamente, que a gente conseguiu chegar através de doações, de uma maneira geral, né? Mas foi muito legal, uma experiência fantástica para nós, assim, né? E, assim, tem muita coisa para fazer ainda, né? A gente está precisando de muita coisa aqui no Rio Grande do Sul. Muita gente precisando de ajuda, né? Eu acho que teve muita coisa se falou de ajuda de governo e tal, mas pouca coisa chegou na prática, né? Muita propaganda e na prática não... A gente está vivendo um momento eleitoral também, que tem muita gente querendo aproveitar disso. A gente sofreu isso também. Muitas pessoas se aproximaram da nossa empresa, de pessoas que estavam ajudando para tentar levar isso para um caminho político. A gente não quer se envolver com política, enfim. Eu acho que foi muito legal, assim, mas também serve para botar o dedo na moleira para dizer, cara, ajuda o tempo todo, né? Todo mundo pode ajudar um pouquinho o tempo todo. Então, e agora tu tá passando por isso, né, Michael? Tu tá vendo um serzinho que depende de ti ali, né, cara? Tem pessoas que não são tão pequenas assim, não são tão jovens, mas que dependem uns dos outros, né? A gente encontra muita gente sozinha, muita gente com dificuldade de mobilidade, muita gente com dificuldade psicológica, né? São coisas que a gente pode ajudar o tempo todo, né? Bom, que aula, né? Que aula. Que loucura. Eu queria te agradecer, Rodrigo, por ter participado com a gente, por toda a nossa parceria. Eu acho que a nossa parceria entre empresas é exatamente o que a gente busca na Isla, que é a gente valoriza muito a conexão humana, tá? Então, acho que a gente tem valores parecidos, né? Tanto na nossa equipe quanto na equipe de vocês. E o nosso objetivo como empresa é fazer a diferença através da comunicação nas empresas. E não virar basicamente uma fábrica de posts, sabe? Fazer uma comunicação que ela seja relevante e que a gente consiga crescer junto. Entrar dentro do negócio das empresas e a gente conseguir crescer juntos. E eu acho que com a RSS3 a gente consegue isso, né? Vocês têm alguma coisa que eu às vezes converso com a Fernanda, eu não consigo transformar isso em palavras, é um negócio que é até difícil de falar assim, mas sei lá, agradecer mesmo a nossa parceria de sempre. Eu espero que seja longa e vá até o fim a nossa parceria aí. Isso, para mim é uma honra estar aqui com vocês. Para mim é uma honra estar perto de pessoas com um coração que nem o de vocês, né? Seres humanos diferentes. A gente está falando de negócios, mas antes do negócio vem os seres humanos, né? Eu não acredito que a gente consiga fazer algo com excelência não sendo bons seres humanos, né? Não tendo uma fé, não acreditando em algo maior que a gente, né? Nós somos tão pequenos assim, e às vezes fazemos coisas tão grandes, né? Alguma coisa está por trás disso, não é possível não tá, né? Com certeza. Então, para mim é uma honra estar aqui com vocês, meu primeiro, né? Estou estreando, dá um friozinho na barriga. É uma honra trabalhar com vocês. Pode ter certeza que na nossa empresa vocês conseguem fazer o que vocês querem, que é impactar as empresas, impactar as pessoas, né? As nossas redes sociais, graças a Deus, são um sucesso, assim, né? Muita gente comenta com a gente, é impressionante isso. Eu nunca trabalhei em algum lugar que as pessoas abordassem e dissessem que legal o trabalho que vocês fazem. Então, como que as pessoas sabem o trabalho que a gente faz? Através das nossas redes sociais, né? Por que eu falei antes que a comunicação no nosso segmento é frágil? Por isso, as empresas não exploram isso, né, para fora. Elas fazem muita coisa para dentro, né? E quando a gente tem a oportunidade de conhecer de fora o que faz, tu atrai talentos, né? Tu atrai novos clientes, né? Eu me lembro daquele gurizinho de 20 anos que estava entrando num polo petroquímico sem nem saber o que era um polo petroquímico, né? Hoje a gente tem essa oportunidade de mostrar o que é uma indústria por dentro, às vezes, mostrar o que é a nossa atividade,
mostrar o que as pessoas sentem naquela atividade, né? Então, é esse sentimento que a gente tenta trazer através da nossa comunicação e que vocês fazem com maestria, né? Eu canso de falar contigo, né, Michael? Eu sou uma pessoa que eu não, apesar de muitas pessoas não acreditarem nisso, eu não gosto de falar em público, eu não gosto de falar... Não é que eu não gosto, eu não me sinto à vontade, eu não me sinto preparado, às vezes, para estar aqui, né? Eu admiro tantas pessoas que se comunicam bem, e quando eu vejo que eu vou falar algo que vocês gravam, que vocês mostram, e eu achei que eu fui mal, e aquilo vocês transformam de um negócio que eu olho e digo, meu Deus, mas não foi isso que eu fiz, né? Não foi um negócio tão legal assim, né? Essa semana eu estava vendo o nosso último vídeo, que nem saiu ainda. Disse, minha nossa senhora, mas foi legal, né? Eu fui bem. Mas vocês são que tu mestres, é muito né, crítico, cara? eu acho, contigo mesmo. Porque realmente, quando eu participo lá daqueles momentos que a gente faz de manhã, como é que se chama? A gente faz o DDS, né? Diálogo Diário de Segurança, mas a gente faz alguns eventos que a gente chama de nomes diferentes. A gente vai lá para fazer algum vídeo, para pegar alguma coisa, e a gente sempre aprende, né? Tá te ouvindo ali, é sempre muito bom. E trouxe um presentinho aqui pra ti, ó. Que legal. Literalmente vestir a camisa, né? Muito obrigado, com certeza. Essa camisa já tá no coração, né? Olha aí. Bonito, ó. Vou mostrar pra câmera lá. É isso aí. Show de bola. Uma honra esse presente, obrigado. E eu queria saber que tu falasse pro nosso público, né? Como é que a gente acha vocês nas redes sociais, né? Quais são as redes que vocês estão? Sim, a gente está no LinkedIn, estamos no Instagram também, né? Basicamente hoje isso. Temos projetos futuros aí para Isla, nem sabe ainda, mas a gente vai inventar umas loucurinhas A gente gosta. em YouTube. Vocês deram uma baita de uma ideia de podcast. A gente gosta de pensar fora da Se caixa. é para revolucionar o mercado, É isso aí. vamos entrar com tudo, né? É isso aí. A gente quer pensar fora da caixa, né? Fazer diferente, né? E melhor o tempo todo. Então a gente está lá no LinkedIn, né? RSS3 Soluções Industriais. E no Instagram também, né? RSS3 Soluções. Nos achem lá, nos procurem. Ou procura pelo Rodrigo Escúcio, enfim, Fernando Antunes. Estamos espalhados por aí, né? E as nossas redes, Marina Valente? Onde estamos? A Marina Valente. Ela fala dela, né, pessoal? Fala também. Tu tá produzindo conteúdo agora no LinkedIn, que eu tô vendo. Muito legal. Me sigam no LinkedIn. Que legal. Se conectem comigo. É sobre conexões. Olha só, tivemos uma aula hoje sobre conexões, né? A gente tá nas redes isla.td, que é a nossa, e Território Digital Podcast. E é Muito isso. legal. Muito obrigado, Rodrigo. Prazer estar falando aqui contigo. Igualmente. E esperamos a Fernanda numa próxima oportunidade, Por favor, né? Quer vir dar um Esperamos oizinho? a Fernanda. Não. Ela é maravilhosa. E é isso, pessoal. Muito obrigado por todo mundo que ficou até o final. E voltaremos. Valeu! Tchau. Tchau.